Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre o algoritmo Dijkstra. Então, Dijkstra é um desses algoritmos de travessia de grafos também fundamentais, que serve principalmente para encontrar a menor distância entre um nó origem e todos os nós de um grafo. No algoritmo, a travessia é feita principalmente por camadas, na mesma ideia que a BFS. E nesse vídeo aqui, eu estou assumindo que tu já viu o nosso vídeo anterior de BFS e que tu já entende como esse algoritmo funciona. A diferença de Dijkstra para BFS é que Dijkstra vai calcular a menor distância entre o nó origem e todos os outros nós em um grafo com peso nas arestas, com um peso não negativo nas arestas. Bem importante isso. Esse algoritmo também é iterativo, assim como o BFS, mas em vez de, como na BFS, ele vai implementar uma fila de prioridade em vez de uma fila simples. Então, o algoritmo de Dijkstra pode ser um pouco complexo, mas ele é muito elegante e depois que tu entende ele se torna uma ferramenta muito poderosa para resolver vários problemas de computação. A ideia principal é que a gente parte de um nó origem e que sempre que a gente encontra a menor distância de um nó V para o nó origem, a gente tenta melhorar a menor distância dos nós adjacentes de V para o nó origem. Como funciona isso? Bom, vamos dizer que a gente vai começar do nó 1 então, e ele é a nossa source. Vamos inicializar a distância dele para ele mesmo com 0 e dizer que e inicializar a distância de todos os outros nós até ele como infinito. A ideia é que toda vez que a gente descobrir com certeza a menor distância entre um nó e o nó de início, a gente tente melhorar a distância de todos os nós adjacentes a esse nó. Então, a gente já descobriu a melhor distância do nó de início até o nó de início. Ela é 0. Então, vamos tentar melhorar a menor distância até os nós adjacentes dele. A distância atual do 2 é maior do que a distância do meu nó que eu já sei a menor distância mais a aresta até ele? É, porque a distância do nó atual até o nó que eu estou olhando para é 2 e a distância do nó que eu estou olhando para é infinito. Então seria melhor a gente passar por essa aresta. Então agora a melhor distância que eu encontrei para esse nó é 2. E a mesma coisa vai se repetir com os outros nós adjacentes, certo? Ok. Então, agora eu preciso perceber que por causa da ordem com que a gente realizou essas operações, o nó que tem a menor distância até a source é o único que não pode ser melhorado. Não tem como nenhum outro nó melhorar a distância dele até a source. Então, ele é o próximo nó que a gente vai olhar para. Sabendo que 1 é a menor distância até o nó 3, isso melhora alguma distância de alguém adjacente ao 3? Melhora, porque o 5 é adjacente ao 3 e a distância até ele normalmente é infinito. Então, 1 mais 5 melhora a distância até o 5, é 6. Qual que é o próximo nó agora que tem uma oportunidade, talvez, de melhorar a distância até alguém? É o próximo menor, que é o 2. Então, eu vou olhar para ele. O 2 consegue melhorar a distância até alguém? Bom, o único adjacente ao 2 que ainda não foi visto é o 4. E a distância até o 4 é 3. Mas a distância do 2 ao 4 é 4, né? Porque é 2 mais 2. Então ele não consegue melhorar a distância do 4. Logo, nada acontece. O próximo nó que eu vou olhar para é o 4. O 4 tem uma distância de 3 até o nó origem. Ele consegue melhorar a distância de alguém adjacente a ele? Olhando para o 5, eu vejo que a distância até o 5 que eu encontrei até agora é 6. Mas a distância do 5 até a origem, passando pelo 4, que é a distância do 4 mais a aresta do 4 ao 5, é 5, que é menor do que 6. Então o 4 consegue melhorar de novo a distância até o 5, que é 5 agora. E agora não tem mais nós para olhar, eu encontrei então a menor distância para todos os nós. Vamos explorar aqui então o pseudocódigo. Primeiro a gente tem que perceber que a gente vai manter duas estruturas muito importantes. Uma delas é um array que guarda a menor distância do nó U até a origem, que eu vou chamar de S. E a outra que guarda se o nó U faz parte ou não da árvore de menor caminho, ou shortest path tree. Então primeiro a gente vai inicializar para a origem, a distância de origem como 0, obviamente, já que a distância de origem até a origem é 0. E a gente vai colocar a origem na shortest path tree. Ela começa como true. Aí eu vou fazer N iterações. Em cada iteração, eu vou procurar por todos os vértices qual deles tem a menor distância até a origem. E ele vai ser o meu vértice U. Daí, para todos os adjacentes de U, eu vou fazer o seguinte. Vamos usar como exemplo aqui, de novo,
aquele estado em que a gente encontrou, em que o 5 tinha 6 e o 4 tinha o seu tamanho aqui, a sua distância 3. Para todos os adjacentes de 4, que no caso é só o 5, eu vou perguntar: e do 4 pro 5 é melhor do que o caminho que eu já encontrei pro 5? Se sim, muda então a distância mínima até o 5. Isso pode ter ficado um pouco confuso, mas agora a gente vai passar por uma implementação em código, vai ficar mais claro. Tá, então vamos falar um pouquinho do código que eu acabei de explicar para vocês em pseudocódigo. Percebam que eu já tenho algumas coisas declaradas aqui para facilitar pra gente, principalmente um define de inf para int aqui, que vai ser usado para inicializar todos os valores das distâncias iniciais como infinito. Então beleza. A gente tem aqui um grafo chamado G. Percebam que como a gente vai ter arestas com peso, esse meu grafo G ele agora é todos os pares VW, em que V é o vértice de U para V e W é o peso da aresta de U para V. Para todos os U's, né? A gente tem um array de distâncias, que é a distância de todo U para source, e um array bool de shortest path tree, que só nos diz se o vértice U está ou não, já foi relaxado, né? Está ou não na shortest path tree. Beleza, então a nossa função ela recebe uma root de onde começar o nosso processamento. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu já fiz aqui para vocês, é que a gente tem que lembrar de fazer o memset dessas duas estruturas aqui, caso a gente queira chamar a nossa função mais de uma vez e não precisar se preocupar com o que está sujando o array lá ou não. Uma coisa interessante de notar é que aqui é um jeito fácil de fazer o memset funcionar para infinito, ele consegue colocar esse valor também dentro da distância. E para shortest path tree a gente só inicia com um valor booleano de 0 para todos. Então beleza, como eu falei no pseudocódigo, a gente vai fazer n iterações. E o primeiro passo é encontrar quem é o próximo U, ou seja, quem é o U com a menor distância até a source, né? Então para isso, a gente vai declarar ele aqui. E eu vou começar declarando ele como 0, que normalmente nos problemas de grafos não é um valor que é índice de vértice nenhuma. Eles normalmente começam de 1 e vão até n vértices. Então eu começo no 0 pra gente poder usar esse valor como um guarda, pra gente saber se a gente não encontrou nenhum vértice possível depois. Vocês vão ver agora, olha só. Daí a gente vai loopar, então, por todos os vértices que a gente tem. Eu já declarei aqui em cima. Mentira, eu não declarei, mas eu vou declarar. Então, um V, que é o nosso input de quantos vértices a gente tem no grafo. Então a gente vai loopar por todos eles. E para cada um deles a gente vai dizer, bom, se esse vértice não tá na shortest path tree, né? Porque se a gente quer processar ele, a gente não quer que ele esteja. E a distância desse vértice é menor do que a distância do último vértice que a gente olhou para. Então muda o nosso U para ser esse vértice. E aí tem a possibilidade de a gente não encontrar nenhum, né? De que ou todos já tenham sido processados. De que todos já tenham sido processados, né? A gente nunca não vai encontrar nenhum porque essa condição aqui não vai ser alcançada, porque a gente está começando do 0. E o 0 eu vou inicializar como infinito de qualquer jeito na distância. Ele é um valor que nunca vai mudar, porque a gente nunca vai passar pelo vértice 0. Então, inclusive, eu vou até dizer aqui, ó. Se a gente saiu desse loop e o valor de U igual a 0, break. A gente já acabou. Não tem nenhum outro vértice para processar. Então, beleza. A gente encontrou o vértice com menor distância até a source para processar. Esse é o nosso U. Então agora, esse U tem que ser relaxado. Então ele está sendo relaxado, então agora ele está na shortest path tree. A gente pode dizer já que ele está. Beleza? E daí a gente agora vai passar por todos os adjacentes dele, então, né? Beleza. Aqui, vamos lembrar que o nosso grafo é um grafo de pares, né? Então eu gosto de separar, para ficar mais fácil a leitura, entre V e W aqui dentro também. Então o nosso int V é igual a g de uj.first. E o nosso W da aresta é g de uj.second. E isso aqui descreve a aresta que a gente está olhando para agora, nesse laço aqui, né? Beleza, daí para essa aresta a gente faz a pergunta. Se o V ainda não foi relaxado, se ele não está na shortest path tree ainda, e a distância de U mais a aresta que a gente está olhando para é menor do que a distância de V atual, então a gente quer atualizar a menor distância de V, né?
A gente quer colocar o V, a gente quer atualizar a distância de V. Para ser isso que a gente falou, né? Distância de U mais distância de W. Tô mostrando aqui na tela para vocês o que isso significa, né? A gente pode ter, a gente tá olhando pro nó U, e daí do nó U até o nó V, pode ser que a distância seja menor do que a distância que já foi calculada para V até agora. E daí a gente tá atualizando essa distância para V. E é isso. Esse é o nosso algoritmo, ele é bem simples. Vamos falar um pouquinho da complexidade dele, né? Então a complexidade desse código aqui, ela vai ser n iterações, certo? Então v iterações, nosso número de vértices, vezes v iterações, que é o nosso número de vértices, de novo, né, pra gente procurar qual que é a vértice com menor distância, mais todas as arestas que a gente visita do grafo. A gente visita todas as arestas do grafo, né? Então a complexidade desse código aqui no final é v ao quadrado mais número de arestas. Então número de vértices ao quadrado mais número de arestas. Para um grafo denso ou para um grafo completo, essa daqui é a melhor complexidade que a gente pode esperar. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma outra implementação da Dijkstra que usa uma heap tree para guardar qual que é o vértice com a menor distância até então da source, que consegue em log n, então, atualizar essa estrutura e nos dizer qual que é o menor nó para cada iteração. Então tá, pessoal, deixa eu mostrar para vocês o código aqui. Eu tenho também um struct, mas não se preocupem com ele agora, eu já explico para vocês por que ele existe. Primeiro vamos ver as outras estruturas. A gente também tem um array de distâncias, que vai guardar todas as distâncias do source até o vértice de índice n, índice i, e um array bool de shortest path tree, que só diz pra gente se um nó do índice i tá ou não na shortest path tree, como a gente viu no pseudocódigo. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar essas nossas estruturas. Aqui também vamos declarar a nossa priority queue. Eu costumo chamá-la de PQ, e o tipo que a gente vai fazer ela é interessante, porque o que a gente quer é uma priority queue que consiga salvar a informação de quais nós estão em cima, são mais priorizados, mas que priorize a informação de qual é a menor distância daquele nó até a source. Por isso que esse struct aqui existe. Ele é o nosso struct de state de um nó, pra gente poder colocar ele na priority queue. A nossa priority queue, no fim, vai ser uma priority queue de tipo state, que vai guardar para cada nó o nó, o valor dele em U, e a distância atual dele desse state até o source, para poder fazer a ordenação por aí. E daí eu tô fazendo aqui um overload do operador de menor que é o que a priority queue usa para ordenar os elementos dentro dela, para ela sempre retornar, colocar em cima o menor de todos em relação à distância. Isso vocês podem copiar, tem outras formas de solucionar esse problema da priority queue e colocar os menores em cima e não os maiores em cima, mas esse aqui é um jeito fácil e rápido que eu achei de codar e que eu gosto bastante. Beleza, daí a gente pode inicializar a distância do nosso nó root, né, que a gente passou para nossa função, como 0, é o primeiro que vai ser inicializado, e a gente também pode colocar ele na nossa priority queue já, então pq push, e a gente vai sempre puxar o par nó, root no caso, e a distância dele. Aqui eu poderia puxar com 0 já, né, mas a distância root já tá inicializada, é a mesma coisa. Beleza, então aqui eu já tenho o meu while escrito. Enquanto o priority queue não estiver vazia, o que a gente vai fazer? Bom, então a gente primeiro vai fazer o nosso... Vamos declarar o U que a gente tá olhando para agora, que vai ser o pq front. Ah, sempre me confundo. Em queue é front, na priority queue é top, porque é uma heap. E no caso, o nosso elemento top, ele tem dois ints dentro dele, né? Dentro do state, U e D. E aqui a gente só tá interessado no U. A gente nem vai usar o D, a gente só usa ele mesmo dentro da priority queue pra fazer a ordenação, vocês vão ver. A gente pode sempre só chamar, porque ele guarda a mesma informação que a distância de root. Isso poderia ser um pouco otimizado, mas fica mais fácil de codar assim. E daí a gente já pode tirar ele da nossa queue. Beleza, aqui é interessante. Se o nosso nó faz parte da shortest path tree, a gente não quer fazer nada, a gente quer só pular essa operação porque a gente não quer processar todos os outros nós dele. Ele já é parte da shortest path tree, então a gente já viu ele antes, a gente já fez esse processamento para ele antes. Se ele não é, daí então a gente tem que pôr ele na shortest path tree, porque a gente entrou nele, significa que ele tá sendo relaxado agora. E daí a gente pode olhar para todos os V's adjacentes de U. Então a gente vai fazer um for loop aqui para passar por todos eles.
E aqui, vamos lembrar que o nosso G de U guarda um par, que é o nó V e o peso da aresta do nó U pro nó V. Então, eu normalmente separo isso aqui já. Poderia usar tudo, escrever direto assim, mas eu gosto de separar pra ficar menos confuso na leitura depois. Então, o V que a gente tá olhando para é G de U I ponto first. E o W, o peso da aresta que a gente tá olhando para é G de U I ponto second. Certo? Daí, então, agora sim, a gente quer perguntar, lembrando do pseudocódigo, se V não faz parte da Shortest Path Tree, porque se ele faz, não tem sentido tentar melhorar ele já tá no melhor possível. Se V não tá no Shortest Path Tree, e a aresta de U pra V melhora a distância do caminho até V, ou seja, a distância de U mais W, certo? Porque é a distância do meu nó U, que é a menor possível até o U, mais o W até o V pode ser menor do que a distância que eu já tenho para V lá dentro. Se isso for o caso, então a gente atualiza a menor distância do V e coloca ele na priority queue de novo para ser processado mais para frente. Então, dist de V é igual a exatamente isso, dist de U mais W, e vamos botar ele na priority queue também. O par, né? O par V dist de V. Botamos um novo estado de V agora na priority queue para ser processado. E, na verdade, é só isso. A nossa Dijkstra agora, ela já computa todas as menores distâncias até o nó root, certo? Vamos resolver um problema, então. Esse problema aqui eu peguei bem simples mesmo, só pra gente aplicar a implementação e ver como é que ela e ver se ela funciona ou não. Basicamente, você é dado, então, um grafo não direcionado com peso nas arestas, com vértices enumerados de 1 a n, e o seu trabalho, então, é encontrar qual que é o menor caminho entre o vértice 1 e o vértice n. Então, só ressaltar algumas coisas interessantes a serem analisadas quando tu vai resolver um problema que tu acha que é de grafos de Dijkstra. Então, a gente pode ver que o n, o número de vértices, é 10 na 5, e o m, o número de arestas, também é 10 na 5. Então, esse não é um grafo denso, a gente vai poder usar a nossa implementação mais rápida do Dijkstra com log n. E a gente também tem que notar ali que o wi é entre 1 e 10 na 6, então não tem pesos negativos, que é uma outra necessidade para Dijkstra funcionar, certo? Então, gente, para resolver o problema, eu usei exatamente o mesmo código que a gente acabou de fazer, com duas pequeníssimas mudanças. A primeira é que a gente tem que perceber que o problema, os pesos das arestas, são até 10 na 6, e tem até 10 na 5 arestas. Então pode ser que o nosso caminho seja 10 na 5 vezes 10 na 6 de peso, o que é mais que um int. Então a gente tem que trocar as coisas para long aqui, mas isso foi bem simples. A gente troca no state, a gente troca aqui no par de vetor. Esse aqui nem precisa, na verdade, é só para consistência. E na distância, principalmente, tem que ser trocado. Aí, esse problema tá pedindo pra gente devolver o caminho, né? O caminho todo. Todas as vértices que a gente tem que passar pra chegar lá. Então, a única diferença é que nem a gente fez na BFS, eu tenho um array de pies, de parents, que guarda toda vez que alguém coloca alguém na fila. Porque quando tu colocou alguém na fila, significa que saindo de ti, tu foi pra V. Saindo de U, tu foi pra V. E assim eu vou guardando o caminho, e aí eu tenho uma funçãozinha super simples, assim, que só recursivamente printa esse caminho novo. Isso é tudo bem simples, vocês podem pausar pra olhar se quiserem, mas é muito simples mesmo. Esse problema aqui é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do Dijkstra, e eu adicionei essa linha e essa funçãozinha aqui. Daí na minha main, eu tô lendo o grafo de um jeito normalzíssimo, como a gente sempre lê. Tô fazendo Dijkstra a partir de 1, porque o problema pede a partir de 1. E daí, se a distância até n for igual a infinito, ou seja, é impossível chegar em n, eu retorno -1. E se não, eu printo o path. Então é só isso. Vamos mandar aqui e ganhar a nossa C.